Em nosso estudo de hoje, a lição 1 do livro Encontro Marcado, e tem por título Cooperação com Deus. Quantas vezes terás dito que amas a Deus e te dispõe a servi-lo? E quantas outras vezes terás afirmado a tua fé na providência divina? Provavelmente, porém, não te puseste ainda a raciocinar que os teus votos foram acolhidos e que o Todo-Misericordioso, por intermédio de vasta corrente hierárquica de assessores, te enviou as tarefas de cooperação com a sua infinita bondade, junto de causas, organizações, situações e pessoas que lhe requisitam assistência e intervenção. Exposto assim o problema do teu setor de ação individual, será justo considerar que esforço e dedicação constituem ingredientes inevitáveis no encargo que te foi confiado, a fim de que obtenhas o êxito que denominamos por dever cumprido perante Deus. Mãe ou pai, se recolhesses da vida tão somente os filhos robustos e virtuosos, que indícios de amor oferecerias a Deus quando Deus te pede o coração mais profundamente voltado para os filhos menos felizes, com bastante abnegação, para jamais abandoná-los, ainda mesmo quando o mundo os considere indesculpáveis ou desprezíveis? Professor ou mentor, se reunisses contigo apenas os discípulos inteligentes e nobres, quem estaria com Deus no auxílio dos rebeldes ou retardados? Dirigente ou supervisor, nos diversos ramos da atividade humana, se fosses chamados para guiar os interesses da comunidade exclusivamente nos dias de céu azul, para entoar louvores, harmonia ou presidir a distribuição de luzes e bênçãos, quem cooperaria com o Supremo Senhor nas horas de tempestade, quando as nuvens da incompreensão e os raios da calúnia varam a atmosfera das instituições, exigindo a presença dos que cultivem brandura e compreensão, a fim de que a divina misericórdia encontre instrumentos capazes de ajudá-la a restaurar os elementos convulsos? Obreiros do bem ou condutor da fé, se obtiveres da terra apenas demonstrações de apreço e palmas de triunfo, quem colaboraria com Deus nos dias de perturbação, de maneira a limitar a incursão das trevas ou a apagar o fogo do ódio entre as vítimas da ilusão da vaidade, nos lugares em que o Pai Supremo necessite de coração suficientemente corajosos e humildes para sustentarem o bem com o esquecimento de todo o mal? Onde estiveres, e seja quem for, no grau de responsabilidade e serviço em que te situas, agradece aos céus as alegrias do equilíbrio, as afeições e os dias rosas do trabalho tranquilo e as visões dos caminhos pavimentados da beleza e marginados de flores, que te premiu a fé em Deus. Quando, porém, os espinhos da provação te firam a alma, ou quando as circunstâncias adversas se conjuguem contra as boas obras a que te vinculas, como se a tormenta do mal intentasse efetuar o naufrágio do bem, recorda que terás chegado ao instante do devotamento supremo e da lealdade maior, porque se confias em Deus, Deus igualmente confia em ti. É muito interessante como é que normalmente as pessoas pedem, em oração até, elas pedem menos trabalho. O filho, ele só é bom quando ele nasce inteligente e nasce com saúde. O trabalho só é bom quando não tem estresse, quando não tem ninguém te chamando atenção, ninguém te pressionando para nada. Ou melhor, o trabalho só é bom quando você ganha muito dinheiro e tem bastante tempo para lazer. Aí você pode viajar, você pode ir para a praia, você pode ir para todos os lugares. O Emmanuel vem falar na lição dele hoje dos compromissos que a gente assume perante Deus. E é interessante que a gente não consegue, a grande maioria de nós, pensar, fazer comparação, né? O nosso trabalho profissional ou a nossa responsabilidade perante a escola são compromissos. Se o aluno não cumprir a parte dele, o aluno vai ficar reprovado. Se o profissional não cumprir a parte dele, ele poderá ser mandado embora, poderá ser rebaixado. E os compromissos que a gente assume com Deus. Então ele bota aqui, quantas vezes terá dito que ama a Deus e dispõe a servi-lo? A gente já fala isso de vez em quando, né? E quantas outras tantas vezes terá afirmado a tua fé na providência divina? Mas a gente não ainda, né,
raciocinou que os votos foram acolhidos. Quando a gente começa a desejar, as atribuições começam a aparecer. É claro que a gente não vê a figura do Pai aqui materializada, conversando como se fosse um senhor com a gente, mas Emmanuel veio chamar a atenção que entre nós e o Pai existe uma escada, um monte de assessores espirituais. Eu falo da escada que lembrei da escada de Jacó lá do Velho Testamento. Muitos espíritos até chegar ao Pai. E que aquele que está mais diretamente ligado a gente agora, a gente chama de anjo da guarda, mas que também foi designado pelo Pai para estar do nosso lado, para estar nos ajudando, para estar nos intuindo, como a gente agir e sobressair aqui nesse mundo de expiações e provas. Eu assumi um compromisso, eles vão vir até a mim me dar as atribuições. E a partir do momento que a gente recebeu as atribuições, e aí, será que a gente está realmente fazendo jus a essas atribuições? E Dr. Erma, principalmente, espírito, ele vem sempre trabalhando nisso, né? Falando para a gente, começa com a disciplina, coloca a disciplina naquilo que você está fazendo para Deus, por Deus. Ou seja, não está tendo retribuição financeira nenhuma. A gente não está ali com interesse de prestígio, de reconhecimento, de nada. A gente só está ali, por exemplo, chega na casa espírita e eu quero desempenhar o meu papel aqui. Aí qual é o seu papel? E você vai escolher através do seu livre-arbítrio. Eu prefiro fazer isso. Tem gente que chega na casa espírita quer ir logo para a cozinha. Tem gente que quer ir logo para a parte de manutenção, porque tem essa facilidade de trocar lâmpada, consertar chuveiro, pintar as paredes. Tem gente que vai para a gráfica para fazer páginas. Tem gente que vai meter a cara no livro para poder estar preparando os estudos. Escolheu a atividade que você quer desempenhar, coloca disciplina, se coloca à disposição do trabalho, porque o trabalho vai estar chamando a gente o tempo todo. A gente sabe que em alguns lugares a gente enfrenta dificuldades porque as portas para o trabalho acabam sendo fechadas por medo, por insegurança, por uma série de fatores. Então também cabe aos dirigentes de cada casa estar estabelecendo condições para que quem esteja chegando tenha como trabalhar, tenha como escolher uma tarefa, desempenhar uma tarefa. Mas a partir do momento que você escolheu aquela tarefa, os assessores de Deus, como diz aqui, os espíritos, vêm para o nosso lado. Me lembro de um amigo perguntando como é que a gente fazia para desenvolver a mediunidade. Eu falei para ele, escolhe uma tarefa, e nesse caso desse meu amigo, que eu já até fiz referência a ele aqui nesses estudos, ele é professor de educação física, eu falei, cara, você já tem uma atividade maravilhosa. Faz da oração o seu intercâmbio com o plano espiritual, perguntando como é que você faz para ser útil aos seus alunos. Você vai perceber que a coisa vai muito além de simplesmente estabelecer um projeto, um plano para que ele entre em forma física. Você vai estar cuidando do bem-estar físico e mental dele. De repente você está sendo até um amigo aí que ele está precisando para poder abrir os olhos para o mundo espiritual. Mas quando você faz de coração, os espíritos vêm para o seu lado. Aí eu fiquei pensando nisso, né? Ele como um professor de educação física, se ele está querendo fazer o bem, os prepostos de Deus até com relação àquela pessoa, o anjo da guarda do aluno dele, o espírito familiar do aluno dele, o que ele vai fazer? Ele vai vir aqui para o lado desse meu amigo e vai começar a intuir esse meu amigo o que eu queria fazer, mas não posso fazer porque eu não estou encarnado. Não posso fazer de maneira mais direta. Então, já que você está se predispondo, aí assim começam a aparecer as atribuições e as atividades, mas a gente precisa ter consciência de uma coisa. Eu vou colocar disciplina e principalmente uma frase maravilhosa, né? A luz, quando se acende, se leva adiante. Um trabalho muito grande. O primeiro, acender a luz. Quando acendeu, agora é para frente e para o alto com Jesus. Nunca deixar de estar se colocando pronto para o trabalho. Quando a gente começa a se apresentar dessa maneira, quando o servidor está pronto, o trabalho aparece e vai aparecendo um atrás do outro. Os espíritos começam a descobrir que podem contar com a gente. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.